né, tem discutido uma pauta bomba que pode tensionar ainda mais a relação do Executivo com o Legislativo. Essa pauta trata a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde, mas o governo federal afirma que isso pode causar um dano fiscal muito grande. Outro destaque é o avanço do indicado pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, que respondeu até com uma certa ironia, com bom humor, às perguntas da imprensa nesta quarta-feira, né? Ele começou o tradicional beijamão em busca dos votos necessários para a tal da sabatina que já foi marcada. Vamos às informações agora da Aline Brito. O Congresso Nacional avança na análise da chamada pauta bomba da aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. E o nome não é para menos. O aumento dos gastos pode prejudicar o fechamento das contas públicas. O projeto, que garante aposentadoria integral e paritária para esses trabalhadores, foi aprovada no Senado e agora deve ser votada pela Câmara dos Deputados. Na prática, o texto estabelece que, ao se aposentarem, esses profissionais continuariam recebendo o valor cheio do salário e com os mesmos reajustes pagos ao pessoal que continua na ativa. Pelo projeto, os homens podem se aposentar aos 52 anos e as mulheres aos 50, desde que tenham pelo menos 20 anos de trabalho na função. Há ainda a possibilidade de combinar 15 anos na atividade e mais 10 em outra profissão. O texto foi aprovado por unanimidade pelos senadores, mas essa aprovação veio acompanhada de debate. O Ministério da Fazenda calcula que o impacto para os cofres públicos pode passar dos 20 bilhões de reais em 10 anos. Já a Confederação Nacional de Municípios foi além e disse que as cidades brasileiras podem sentir um impacto bem maior, acima de 100 bilhões de reais. O fato é que a matéria avança no Congresso justamente em meio ao cenário de aperto nas contas públicas. O governo vem travando intensas discussões com o parlamento para conseguir ficar dentro do limite de gastos para o ano que vem. Mas, com mais essa despesa, a preocupação com a meta fiscal aumenta. A votação da proposta foi anunciada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no mesmo dia em que o presidente Lula indicou Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. E Alcolumbre aproveitou para negar que a proposta seja uma pauta bomba. E aí virou bomba fiscal. Pessoas que recebem um salário pequeno e que se dedicam debaixo de chuva e debaixo de sol a atender aquelas pessoas mais vulneráveis em situação de vulnerabilidade social. E não tem sensibilidade para isso não, com essas 400 mil pessoas. Tem a agressão ao presidente do Senado, que colocou uma bomba fiscal. E por falar em Messias, ele esteve no Senado nesta quarta-feira, onde iniciou o tradicional beija-mãos antes da sabatina. É comum que indicados a cargos no STF ou para a Procuradoria-Geral da República façam uma peregrinação nos gabinetes dos senadores às vésperas da votação da indicação para tentar pavimentar um caminho para a aprovação. E para Messias, essa tarefa tem alguns obstáculos. A escolha dele para a vaga no STF foi motivo de atrito entre o Executivo e o Legislativo. De todo modo, a sabatina de Messias foi marcada para o próximo dia 10 de dezembro. Essa definição foi anunciada por Alcolumbre, que reforçou a responsabilidade da Casa em analisar essa indicação. É uma prerrogativa da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal estabelecer um rito processual para a sabatina e deliberação das autoridades de tribunais superiores, que é o caso da indicação para o Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, outros temas também agitam o Congresso. A oposição continua pressionando pela votação do projeto de anistia aos presos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, evita tocar nesse assunto. Desde que o ex-presidente Bolsonaro foi preso, Mota não disse
uma palavra sequer sobre esse projeto, que já teve urgência aprovada e agora só falta ser pautado no plenário da Câmara. Até a tradicional reunião de líderes, que ocorre via de regra toda terça-feira, não foi convocada essa semana. Por outro lado, os parlamentares devem se reunir em sessão conjunta do Congresso Nacional nesta quinta-feira para analisar os vetos do presidente Lula a projetos como o licenciamento ambiental e o PROPAG, que trata sobre as dívidas dos estados. É esperada mais uma derrota do governo, já que a maioria dos vetos deve ser derrubada. Mas o líder governista no Senado, Randolph Rodrigues, disse que está tudo encaminhado para essa sessão. Estamos construindo um acordo, construímos um acordo inclusive muito amplo sobre boa parte dos vetos. Tinha duas questões pendentes, que era relativa ao PROPAG e a relação aos vetos do licenciamento ambiental. Ontem reuni com o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, junto com o líder do Luizinho. Uma reunião foi muito produtiva. Construímos e firmamos um acordo com o Ministério da Fazenda sobre vetos do PROPAG que serão derrubados e vetos que serão mantidos. Eu tenho certeza que amanhã nós conseguiremos o apoio, tanto de governo quanto de oposição, para firmar o acordo. A definição sobre quais vetos manter e quais derrubar deve ocorrer na quinta-feira mesmo, antes da votação. Se não houver um acordo, parlamentares avaliam nos bastidores que a sessão conjunta pode ser cancelada mais uma vez.